Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz e estou aqui hoje para tratar da disciplina que cai no concurso da CGM, Direito Penal e Processo Penal. Nesse primeiro momento, a gente vai falar de direito penal, tá? Posteriormente, a gente vai falar do direito processual penal maravilhoso, super importante, que vocês vão aprender bastante coisa e várias dicas. Agora, nesse primeiro momento, pessoal, aqui do nosso curso, vai ser um curso mais rápido, né, como eu já asseverei para vocês anteriormente, até por conta do nosso prazo, né, então a gente vai trabalhar em cima de questões que fica muito mais célere, muito mais produtivo, tudo bem? Então vamos lá, dar uma olhada primeiro, antes da gente começar qualquer conversa, tá? Aqui no nosso slide, onde a gente fala do edital. Vamos ver, vamos entender o edital para a gente saber onde começar a estudar. Vamos organizar a coisa do começo, certo? Esse edital da Controladoria Geral do Município traz o direito penal e aqui, olha, o processo penal. Tá? Eu desmembrei para facilitar para vocês. Nessa primeira parte aqui do direito penal, pessoal, ele cobra, parece muita coisa, mas não é, tá? Porque são tópicos que a gente rapidamente conversa e faz questões, então eles vão rendendo, tá? Aqui a aplicação da lei penal, como que funciona essa aplicação da lei penal, que são os primeiros artigos. O princípio, ele cobra muito, se você já fez prova da VUNESP, você sabe, ele cobra muito esses dois princípios. O da legalidade, que é o primeiro, que está no artigo 1º, e da anterioridade. Olha aqui para mim um pouquinho. Esses dois princípios desmembram-se em outros, que a gente vai dar uma pincelada, até porque às vezes no meio da alternativa cai alguma coisa, só para você não errar. Tá? A gente vai focar nesses dois, mas eles têm desmembramentos dentro do conceito deles, tá? Aí eu vou sinalizar para vocês na medida que a gente for evoluindo na matéria. Depois a gente tem a lei penal no tempo e no espaço, como que aplica essa lei, que fala da territorialidade, extraterritorialidade, depois nós temos tempo e lugar do crime, as teorias acerca desses dois institutos. Vamos conceituar crime e classificar também, bem simples, as teorias adotadas dentro do Código Penal, que todo concurso sempre cai, né? Desistência voluntária e arrependimento eficaz, do artigo 15 e 16 do CP, o arrependimento posterior também, do artigo 16, os efeitos de uma sentença penal, né? O que acontece com o indivíduo quando ele tem uma sentença penal, condenatória, quais são esses efeitos, está no artigo 91, os crimes contra a fé pública, que são importantes. Olha só, aí, daqui do 4 em diante, a gente já entra na parte especial do Código Penal. E aí são os crimes em espécie, que nós vamos pincelar de acordo com a importância do crime, tá? Então, fé pública, administração pública, um dos mais importantes, ó, esses 5, bomba, e com certeza cai questão, e os crimes contra a administração pública, tanto os praticados por funcionário público, quanto os praticados pelo particular, hein? Então, ó, funcionário público, com administração em geral, crimes contra as finanças. Olha só esse daqui, os crimes de licitação, da própria lei de licitações, certo? Olha aqui que tá super na moda, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores, quase não acontece, só no Reino da Dinamarca, mas vamos estudar. Essa lei aqui, a 12.850 de 2013, que trouxe inovações acerca da organização criminosa. Né, como a gente tem esse instituto que vem caindo bastante, número de agentes, como é que funciona, responsabilidade, se o menor entra junto para ser responsabilizado, né? Toda aquela historinha que sempre perguntam. Ah, essa daqui também, interceptação telefônica também, né, que precisa de ordem judicial. A prescrição é um assunto chave em direito penal, em outras matérias também, tá, pessoal? Então, a prescrição, ela cai bastante, ela é super importante. Então, eu vou dar nuance para vocês e explicar
dentro das questões, como uma breve teoria, quais são os tipos de prescrições que existem dentro do direito penal. Tá? Claro, cada matéria tem o seu jeitão da prescrição e aqui nós vamos focar no direito penal, tá? Muitas coisas, pessoal, que eu conversar aqui com vocês, tem algumas diferenças no tocante a direito penal e direito processual penal, tá? São institutos que têm o mesmo nome, mas eles têm semelhanças e diferenças. Então é importante que vocês entendam isso e eu vou sinalizando à medida que a gente for falando, tá? E aí os crimes contra a ordem tributária praticados por funcionário público, lá da própria Lei 8.137 de 90, que também sempre cai, né? Isso aí sempre tem uma questãozinha, sempre é abordado, né? Tá? Esse é o edital de penal, nada de dificuldade, nada que em outros concursos vocês já não estudaram, não tem maiores complexidades não, tá? Tudo é importante. E agora na parte do processo penal, para você que ainda não fez um concurso que tinha no edital processo penal, presta atenção, vem comigo aqui, tá? Porque nós vamos estudar as seguintes matérias, os princípios aplicáveis ao processo penal, é uma coisa. Os princípios inerentes à transcorrência do processo penal propriamente dito. Diferente, pessoal, dos princípios constitucionais, que estão em locais diferentes e aqui no edital eles exigem em momentos diferentes. Tá? Os princípios aplicados ao direito processual penal são os princípios norteadores do processo penal, aplicáveis dentro no trâmite do processo penal. Os princípios e garantias constitucionais do processo penal, eu vou só fazer um paralelo aqui para vocês entenderem, eles estão na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, incisos lá que eu vou sinalizar para vocês, e garantem a constitucionalidade para ambas as partes do processo, que são aqueles que vocês já estudaram em algum momento de concurso, prova, enfim, ampla defesa, devido processo legal, juiz natural, todos esses processos relativos às garantias constitucionais, né, ampla defesa, contraditório, todos esses que estão elencados no processo penal, na Constituição Federal, relativos ao processo penal aqui propriamente, tá? Então, esses estão na Constituição Federal, esse nós vamos focar na Constituição Federal, e esses são os do Código de Processo Penal. Certo? A essência qual que é? Cada um tem a sua especificidade dentro da sua capitulação. Os do Código Penal servem especificamente para o processo penal. E as garantias constitucionais que têm princípios inerentes ao processo penal estão asseverados, dispostos dentro da Constituição Federal, que é soberana. Então, primeiro vem esses princípios, tá? Primeiro não no edital, mas em grau de importância, né? Porque a gente sabe que a Constituição Federal é a lei mais importante, a Carta Magna, é a lei soberana do nosso país. Pessoal, tudo que eu vou falar aqui é direcionado para a prova. A gente sabe que a realidade, às vezes, ou quase sempre, né? Pode ter alguma diferença? Óbvio que pode, né? Mas aí a gente vai esquecer um pouquinho da realidade no tocante à matéria, tá? E focar para vocês fazerem uma ótima prova. É isso que é importante, tá bom? E aí, só voltando à sequência aqui para a gente entender o edital, depois desses princípios aplicáveis ao direito processual penal, nós vamos estudar inquérito policial, que é uma delícia. Como funciona essa fase administrativa do inquérito policial, a ação penal, como se desenvolve os tipos de ação penal, que é a pública condicionada, incondicionada, nós temos a privada também. Aí também passamos aí os princípios e garantias constitucionais, né, do processo penal. Aí temos o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade de funcionário público, isso é um dos capítulos de grande importância para ser questionado na hora da prova. Sentença e coisa julgada. Ai, Janaína, o que é essa tal de coisa julgada, né? A gente vai estudar, né? Quando tem quando o assunto foi julgado, esgotaram-se todos os meios, né? Os prazos
os prazos processuais, né, para cada ato processual existe um prazo processual que é importante, características desse processo, princípios e contagem, tudo isso dentro do prazo, tá? Isso aqui é um desmembramento dos prazos, as características dos prazos, princípios dos prazos processuais e como funciona a contagem do prazo processual, que é completamente diferente do prazo penal. A gente vai ter que fazer as diferenças. As provas dentro do processo, né? Os tipos de provas que são admitidos em direito, e as nulidades que podem interferir e atrapalhar o processo, porque elas eivam de vício o processo, né? É a historinha da árvore podre, né? Que a gente vai contar para vocês, né? Os frutos que vão sair dela, quais são, né? Da árvore envenenada, né? Então, aí é a historinha da nulidade. Também simples, rápido, de uma forma objetiva. Tudo bem? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar dentro da matéria propriamente dita, dando uma pincelada na teoria para a gente poder fazer exercício, tudo bem? Então vamos lá. Para a gente começar a estudar o direito penal, viu, pessoal? Não é difícil, mas a gente tem que focar no quê? O direito penal é um ramo do direito público. Nossa, eu não entendo isso, Janaína. Aí veio, pô, Janaína, né? Pô, Janaína, o que é o tal ramo do direito público? É aquele ramo que tem relações fora das relações privadas que interferem o Estado como um todo. O Estado que eu digo não é o Estado de São Paulo, é o Estado, né? São todos envolvidos, o Estado também é vítima, né? Por conta de determinado crime, ele também sofre consequências junto com a pessoa que é a vítima. Então, muitas vezes nós temos a vítima, o Estado, que é a vítima primária, e a própria vítima que teve o seu bem furtado, o crime contra o seu patrimônio. Então, o Estado também perde, né? Então, a pessoa que tem a propriedade, que tem o bem, que tem a coisa, e o Estado também, né? Então, são afetados todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema. Então, o ramo do direito público. Muito bem. A finalidade principal do direito penal, por que existe um Código Penal? É para determinar exatamente quais são as condutas, certo? O legislador lá de 1940, né, quando ele pensou em estipular normas, ele foi colocando ali uma ordem, segundo o entendimento dele, né, uma ordem de condutas que eram criminalizadas, condutas estas pelas quais, se alguém praticasse, violaria e caracterizaria um crime. Então, o Código Penal, pessoal, veio lá atrás, desde os primórdios até hoje em dia, para determinar condutas típicas e punir com uma sanção correspondente aquele que violar, burlar as regras que estão estipuladas ali, tá certo? Então, se eu matar alguém, eu estou violando uma regra que está estipulada ali, um artigo de lei, um fato típico e antijurídico, portanto eu respondo porque eu tenho ali um artigo que fala exatamente sobre essa conduta que eu pratiquei, certo? Agora o fato de eu assustar alguém, chegar, é conduta típica? Não é, sabe? Pode ser uma coisa meio chata, a pessoa não gostar, ou levar na brincadeira, enfim, mas não é crime. Certo? Então eu preciso encontrar ali o ajustamento do fato praticado à norma penal para que o indivíduo seja punido de acordo com o crime que ele praticou, né? Então no direito penal nós temos a conduta praticada, que violou a lei, né? E a sanção correspondente. Então a maior visão do direito penal é proteger bens jurídicos cujo legislador colocou em grau de importância. Se a gente for na parte especial do Código Penal, um dos primeiros capítulos versa sobre os crimes contra a vida, porque a vida é o bem jurídico mais importante que o direito penal protege. E ali vem uma sequência de importância e grau de importância, certo? Então, ele visa proteger esses bens jurídicos pessoais inerentes ao cidadão, ou à propriedade,
enfim, né, que sejam violados, que sejam atentados e que tenham uma conduta típica praticada em cima deles, certo? Então, se a conduta típica for praticada em cima da vida, nós temos os crimes contra a vida. Se a conduta típica for praticada em cima da honra da pessoa, nós temos os crimes contra a honra. Se a conduta praticada for em cima de algo pertencente à administração pública, nós temos os crimes contra a administração em geral, que podem ser os praticados por funcionário público ou pelo particular. Enfim, esse é o conceito simples. Ele cuida desse tipo de situação para evitar a invasão, né, dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, né, por outras matérias também, mas aqui do direito penal ele elenca a sua importância, tá certo? Então vamos lá, olha aqui no nosso slide. Conceito do direito penal, ramo do direito público, eu e a caneta. Quem me conhece sabe da minha falta de tática com essa caneta aqui. A caneta é boa, quem opera é que não é, né? Tudo bem. Ramo do direito público, porque tem interferências com o sistema, com o Estado, de uma certa forma, né? O Estado muitas vezes é a vítima primária, né? E tem finalidade de solucionar condutas que atentem quanto aos bens jurídicos. Vamos lá. Bem jurídico, vamos lembrar? Vida, honra, patrimônio, certo? Então são bens jurídicos, né? Integridade física, eu não tô colocando na ordem, tô só exemplificando, tá? Integridade física, são todos bens jurídicos que o direito protege em cada capítulo que ele trata, certo? Principalmente aqueles considerados essenciais para a vida da sociedade, de forma que, para tal, sancionando os que burlarem com pena criminal ou medida de segurança. Aqui, meus queridos, pena criminal é uma sanção que vai ser imposta. Essa sanção pode ser privativa de liberdade. São as sanções admitidas, né? Restritivas de direito, vou abreviar, e as multas. Essas são as sanções que podem ser aplicadas. Obviamente, dentro das privativas de liberdade, nós temos os regimes prisionais que são impostos, fechado, semiaberto e aberto, aí dependendo do tempo em que ele foi condenado para saber para onde ele vai, né? As restritivas de direito, o indivíduo não vai preso, vai ter um direito restrito, mas ele vai para casa, ele vai ter que cumprir algo, é uma troca, ó, você não vai preso, mas você vai ter que fazer tal coisa, né? E as multas, né, que é uma prestação pecuniária e um dinheiro que vai do condenado para o Estado, para o fundo penitenciário. E a medida de segurança. Pessoal, sanção criminal, pena criminal é oriunda de uma sentença penal condenatória para aqueles que têm a capacidade de serem punidos, ok? Que são os imputáveis. Para os inimputáveis e semi-imputáveis, serão aplicadas as medidas de segurança. A medida de segurança, o indivíduo não é recolhido a um estabelecimento prisional normal, comum, né? Ele vai ser ou internado em hospital psiquiátrico, dependendo da gravidade e periculosidade desse indivíduo, ou ele vai fazer um tratamento ambulatorial, tá? Bom, uma das principais diferenças, só para a gente ter uma noção do que tá sendo conversado aqui, é que a pena corporal, o indivíduo, quando ele é condenado a uma pena, ele só pode ficar recolhido, né, no estabelecimento prisional, independente de qual seja, por 30 anos, que é o teto máximo. Agora, se a ele for aplicada a medida de segurança, esse prazo é indeterminado. Evidentemente, esse indivíduo que está internado vai ser analisado, vai ter perícia, vai ter averiguação, a lei estipula isso, sim,
Mas ele só vai ter alta, porque ele está internado, né? Ele só vai ter alta se assim o laudo médico determinar, tá? Então o prazo é indeterminado. Então, se esse indivíduo violar a conduta, ele vai ter uma sanção correspondente de acordo com o sujeito. Ele é imputável? Pena criminal, uma sentença penal e aí vai ter uma pena criminal. Inimputável ou semi-imputável? Medida de segurança, tá? Mas ele burlou a lei de alguma forma. Então não é porque, ele é doidão. E daí? Quer dizer que é o doidão, então o cara bebe, o cara é doido, o cara usa droga e tá tudo liberado? Não. Então, de acordo com a análise desse indivíduo, ele sendo imputável, vai preso, né? Ou uma outra medida que corresponda à sua conduta, ou ele vai ter aplicação da medida de segurança se ele tiver algum probleminha aí, tá? Certo? Muito bem. Agora, a gente fala bastante assim, é uma infração penal, né? O que é a tal infração penal? É crime. Calma. Infração penal é o gênero que engloba dois tipos. Infração penal engloba crime ou delito ou contravenção penal, né? O indivíduo pode praticar um crime ou delito, neste caso sinônimos, e também ele pode praticar uma contravenção penal, que é o crimezinho pequenininho, de menor lesividade, uma coisinha bobinha, que tem uma lei específica que trata dela, tá? Então, aqui quando vocês ouvirem ou lerem infração penal no enunciado, ele tá querendo dizer as duas coisas, ele tá abraçando tudo. Certo? Olha aqui, ó. A infração penal é gênero que se subdivide em duas espécies: crime ou delito, sanção penal punida com reclusão, detenção, acompanhada ou não de multa, que nós temos na expressão do Código Penal, assim, ó, pode ter reclusão de tanto a tanto, né, pena mínima e pena máxima, né, que o Código Penal estipula, e multa. Certo? Então, multa significa, além do tempo de pena que ele vai cumprir, ele vai ter mais a pena de multa. E a detenção, que no caso, ele vai ter, por exemplo, pena máxima e pena mínima ou multa. Exemplo, né? Então, a multa, ela pode ser aplicada junto com a pena ou de forma alternativa, ok? E a contravenção penal, que também é uma espécie de infração penal, que é punida com a prisão simples, acompanhada também ou não de multa, ou ainda pode ser aplicada tão somente a pena de multa, tá? Então, quando falar infração penal, já lembrem dos dois tipos. Agora vamos começar os princípios. Vou falar dos mais importantes, cujo edital nos exige. Esses dois aqui, ó, tem tudo isso aqui. Nós vamos tratar desses aqui, que se desmembram para algum desses aqui, tá? Que é o da irretroatividade e o da retroatividade. A taxatividade também é uma característica dos dois princípios, então nós vamos tratar desses aqui. Óbvio que o enfoque vai ser legalidade ou reserva legal e anterioridade. Alguns doutrinadores lá do direito penal entendem que legalidade e reserva legal tem sinônimos, outros entendem que são completamente diferentes, tá? Então vamos entender esse princípio da legalidade ou reserva legal e dizer o seguinte para vocês, olha aqui para mim, vamos conversar no primeira coisa. O princípio da legalidade ou da reserva legal, o princípio da legalidade, para você que vai fazer o concurso, é o artigo 1º do Código Penal e também da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 39. Eles dizem a mesma coisa, certo? Mesmíssima coisa. Que é a famosa frase: não existe crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. É o próprio artigo 1º. A Constituição traz um texto muito parecido, idêntico, tá? Então essa previsibilidade está tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal. A mesma coisa. Mas o que significa? Pô, Janaína. Calma.
Significa que não existe crime se não tem lei anterior à conduta que a defina. E nem pena também determinada previamente. Porque é o seguinte, né, gente? Se eu chego hoje, pratico uma conduta qualquer que não tem um enquadramento na lei, o que eu tô praticando? Qualquer coisa menos um ilícito penal. Não tem nada a ver. Certo? Para que eu pratique o ilícito penal, eu preciso praticar uma conduta determinada prevista na lei. Então, essa lei tem que ser anterior ao fato praticado. É meio que uma lógica, uma sequência lógica. Você que está fazendo raciocínio lógico aí, estudando, é meio que aquelas coisas do raciocínio lógico, tá? Então, essa lei tem que ser anterior à conduta, senão, ao máximo, a pessoa é doida, maluca, a conduta dela. Aqui nem eu brinquei com vocês no começo da aula. Pô, eu chego para a pessoa, mato ela. É uma situação que tem previsibilidade legal, não é? O 121 matar alguém. Agora, se eu chego e faço, tô dando um susto. E aí, tem previsibilidade legal? Não. Certo? Claro que tem desmembramentos isso, mas a conduta de assustar alguém de determinada forma, tem previsibilidade legal? Não tem. Certo? Então, a conduta precisa ter a previsibilidade, o respaldo, a reserva da lei. E quando eu digo lei, pessoal, eu quero dizer lei, qualquer lei. Lei tem que ter o respaldo na lei. Pode ser a lei Código Penal, que é uma lei, né, que é lá de 1940, antiga, né? A lei Código Penal e lei especial, extravagante, extraordinária, porque a gente tem esses crimes ou delitos e contravenções penais previstas, determinadas tanto dentro do Código Penal como fora dele nas leis especiais, cujo edital também vai exigir de nós. Os crimes de licitação, do funcionário público no dever funcional, lá da 8.137, também define crime. Mas não é Código Penal, é lei especial, tem um númerozinho diferente, certo? Da organização criminosa, 12.850 de 2013, certo? Define crime? Define. Tá no Código Penal? Não, mas faz parte da matéria, certo? Então, são condutas que já estão reservadas, previstas na lei. E, portanto, se forem praticadas, né, os indivíduos que as praticarem estarão infringindo, violando tais regras, tais leis, tá? E aí você vai ler aqui comigo assim, ó. Alguém só pode ser punido se anterior ao fato praticado existiu uma lei que o considere como crime. Então, isso é legalidade, porque tem que ter reserva legal, tem que estar reservado na lei. Medida provisória pode versar sobre matéria penal? Não. Certo? Pelo menos para prejudicar o réu, não. A gente vai ver que o Código Penal é quase uma mãe para o criminoso, de tanto benefício que tem, de tanta coisa que faz para o indivíduo, né? Às vezes a sensação do ser humano que ou não estuda direito, ou não está estudando para concurso, que vê as regras técnicas, o indivíduo que ouve uma notícia e tudo, é uma sensação de impunidade, né? Porque a gente tem as regras que são aqui teóricas e na prática às vezes elas não são respeitadas como deveriam, né? E outra, as leis, elas precisam caminhar para uma evolução e às vezes quando se chega na evolução ela já está atrasada, né? É que nem o Código de Processo Civil, com a devida vênia da professora Gisele, que vai dar processo civil para vocês. Quando o novo Código de Processo Civil chegou, já era velho, de tanto tempo que demorou, com todos os trâmites e tudo mais. Infelizmente, esse processo aí que a gente vai estudar em constitucional também é meio demorado, né? Meio burocrático, né? Mas o que eu quero dizer é que vocês têm que ter em mente que o princípio da legalidade significa que a conduta praticada precisa estar reservada na lei, precisa estar lá escrita na lei, que é o perfeito ajustamento do fato praticado, que é a conduta, à norma penal. A norma penal define aquela conduta. Eu pratiquei ela e ferrou, vou responder por esse crime. Tá certo? Encontrei o ajustamento, já pensa.
Deu ruim, né? Então tá. Aí, assim, não poderá ser considerado um fato criminoso como crime sem estar previsto na lei. Então, a previsibilidade, a legalidade é tudo nessa vida do direito penal, viu, pessoal? Tá? Então, a legalidade precisa estar reserva da lei. Lei em sentido lato, em sentido amplo. Lei, Código Penal e legislação especial, tá? Não só CP, mas tem legislação penal. Então, isso que eu falei para vocês tem tanto na Constituição Federal, no inciso 39 aqui, quanto no artigo 1º do Código Penal. Mesmo texto, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, não há crime ou contravenção também, viu? É que o legislador, sabe, às vezes comete umas gafes, mas a gente vai estudando, vai vendo. Quando ele diz crime, não há crime ou contravenção penal, que também é uma conduta que viola, tá? Sem lei anterior que o defina. Lei anterior à conduta praticada, anterior à conduta, ok? E nem pena sem prévia combinação legal. Então, tanto o crime praticado quanto a pena precisam estar estipuladas, certo? Senão eu pratico a conduta. Já imaginou matar alguém? Faz de conta, né? Artigo 121, matar alguém. Nós temos lá pena, reclusão de 6 a 20 anos, né? Vamos imaginar só hipoteticamente tivesse lá assim, ó, o sujeito matou alguém, pena a combinar, né? Fica vago, né? O juiz fala, e aí, eu não tenho uma base, que base que eu vou usar, né? Então o código também, além da conduta tem que ser prevista anterior ao fato praticado, a sanção correspondente também. Por isso que a gente tem logo abaixo do artigo a sanção que fala daquele crime, correspondente àquele crime, tá? Não é critério livre do juiz, ele aplica o que ele quiser. Não, ele tem uma base estipulada no Código Penal que ele tem que seguir. É claro que dependendo da forma como ele praticou o crime, o criminoso, a pena pode ser agravada ou atenuada. Aí é outra questão, mas ele tem uma pena base, que é a pena mínima e pena máxima. No caso do homicídio, 6 anos a mínima e máxima de 20 anos. Tranquilo? É isso. Agora, o princípio da legalidade, como eu disse para vocês, a palavra crime também quer dizer contravenções penais. E a palavra pena também engloba todos os tipos de pena. Pena no sentido lato, no sentido amplo, como eu falei logo no começo. Privativa de liberdade, restritiva de direito e multa, certo? E a lei precisa ser CP ou extravagante, onde também nós temos crimes de entorpecentes. Não tem crime na lei de entorpecente? Tem. Meio ambiente também tem, né? Funcionário público do dever funcional lá, 8.137/90, também tem. 8.666 da licitação, também tem. 12.850 de inadimplência, também tem. Tem crime para tudo quanto é lado, gente, certo? As leis são especiais por quê? Por que o nome lei especial? Por que esses crimes não estão dentro do Código Penal? Pô, Janaína, essa eu também não sei. Por quê? Porque elas são casos específicos que têm regras específicas que não conseguem entrar no Código Penal. Porque o Código Penal é fechado. Não pode, olha, do 370 em diante vamos começar a criar mais 300 artigos. Não, o que está no Código Penal só pode entrar no artigo se colocar letra, não pode colocar mais números, tá bom? Então, essa legislação é especial porque ela sai do Código Penal e tem uma regra especial. Então, aquela legislação extravagante especial trata do crime e das suas orientações específicas acerca daquele tema. Tá? Então, se você pegar de entorpecentes, ela trata ali especificidades, e quando não tem na lei especial, nós utilizamos a parte geral do Código Penal que tem a regra que possa ser utilizada, certo? Ai, nossa, Janaína, quanta coisa. Calma, vamos devagar que a gente vai desmembrando tudo isso para vocês, tá bom? Bom, eu vou encerrar aqui para não ficar muita informação, e aí você aproveita, viu? Presta atenção aqui em mim, você aproveita
que é um concurso legal, vai lá no site. Você tá assistindo aqui no YouTube? Então, se inscreve aqui no canal, né, para você receber as informações desses e outros cursos que a gente vira e mexe e grava aqui, né? Já tem muitos lá no site. Se inscreve aqui no espaço que tem por aqui, certo? E aí você pode acompanhar a gente nas mídias sociais, nosso site tem espaço para o aluno, onde o professor responde, enfim, tem uma série de coisas importantes aí para vocês. E não deixe de prestar esse concurso, viu, pessoal? Porque o negócio lá do nível federal, vocês já sabem que tá feio, né? Suspendeu, né? Por hora suspendeu. Não sei se vai funcionar muito na prática isso, porque precisa de muita gente. Mas, como tá tudo muito incerto, inseguro, né? A gente tem que abraçar o que a gente tem na mão. O que a gente tem na mão? Esse edital. Então, bora fazer esse curso. Salário é ótimo, porque são 2 cargos. Analista e auditor. De auditor é 13 mil e alguma coisa. Ó, não é? Então, bora estudar, bora fazer a tentativa, que você vai conseguir sim. Tá? Se você já vem estudando para outros concursos, então muita coisa aqui você vai aproveitar, você vai lembrar e você vai fazer e vai conseguir gabaritar aí no seu concurso, tá bom? Combinado? Próxima aula a gente continua com os princípios. Entra no nosso site, compra o nosso curso. Eu sou Janaína Ferraz e volto com vocês com Direito Penal e Processo Penal. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.